Você já recebeu no seu consultório a seguinte pergunta? Meu filho está rangendo. O que eu posso fazer, doutora? Você já recebeu essa pergunta de algum paciente? Eu imagino que sim, porque eu já recebi essa pergunta várias vezes no meu consultório. E a cada vez mais ela está aumentando. Da mesma forma que nós ouvimos adultos relatarem sobre bruxismo, apertamento, DTMs nessa fase que nós estamos vivendo de pandemia, nós temos também um aumento dessa queixa, dessa pergunta dos pais, o que fazer no nosso consultório, porque as crianças também estão rangendo mais, as crianças estão apertando mais os seus dentes. E aí vem a necessidade de você também saber instruir o que fazer nesse momento. Então existem alguns pontos que é importante que nós tenhamos claro na nossa cabeça. O primeiro ponto é que você precisa descobrir sobre como é esse bruxismo, né? Essa criança, ela faz isso durante o dia ou durante a noite, né? É em vigília, ela fica apertando os dentes durante o dia, ela fica rangendo os dentes durante o dia ou é de noite? Ela tem algum tipo de dor? Muitas vezes a criança não vai apresentar dor. Imagina, a criança é muito nova, né? A gente tem uma adaptação muito maior de musculatura, da própria articulação temporomandibular. Então é mais difícil você encontrar uma criança com dor. A maior parte das vezes, o pai ou a mãe vai ao seu consultório levar um filho falando sobre o problema do barulho. O barulho preocupa os pais, eles ficam pensando que ela vai quebrar os dentes e que alguma coisa de muito errado está acontecendo ali. Por esse motivo, ele leva o filho para uma consulta com você. Então, uma vez que você pergunta como é esse bruxismo, você precisa buscar fatores associados a eles. Você precisa perguntar se esse bruxismo ele pode ter algum tipo de correlação respiratória. Então você precisa perguntar como que a criança respira, se ela respira pela boca, se ela respira pelo nariz, se ela come de boca fechada, se o sono dela é muito agitado. Você precisa perguntar para os pais se eles já passaram por uma consulta com o otorrino, se tem crises respiratórias frequentes. Esses são fatores respiratórios, eles comprovadamente têm associação com o bruxismo. Existem também fatores medicamentosos, aquelas crianças que fazem uso de Ritalina ou de alguns outros medicamentos, como por exemplo para TDAH, né, crianças hiperativas, elas tendem a ter um aumento dos índices de bruxismo como efeito colateral da própria medicação. E aí a sua conduta então é ter que entrar em contato com o médico, ver se existe algum outro tipo de medicamento que poderia ser utilizado no lugar dele, porque você precisa saber que ele é um efeito colateral do remédio. Enquanto o remédio estiver atuando, ele também estará presente. E por fim, você precisa lembrar dos fatores emocionais. Hoje as crianças são cada vez mais ansiosas, os adultos são cada vez mais ansiosos. E essas questões de ansiedade, crianças em semana de prova, uso excessivo de telas, tudo isso aumenta também os índices de bruxismo. E a criança, hoje em dia, muitas delas ainda estão em aula online. E diferente de nós, né? Porque o adulto sai. Nós vamos ao nosso consultório, os pais vão trabalhar, nós vamos ao mercado, nós vamos à farmácia, nós conversamos, nós encontramos pessoas. Existem crianças que estão em casa sem contato social, sem encontrar com amiguinhos. Simplesmente o vínculo dela é através de telas. E o uso excessivo de telas, ele tende a aumentar essas taxas de bruxismo. Aliás, o uso excessivo de telas tende a ter vários outros problemas associados. E o fato da criança estar no computador assistindo aula, no computador jogando um joguinho para poder distrair, no computador falando com um amiguinho pelo videochamada para poder encontrar com alguém, faz com que ele esteja demasiadamente exposto a telas. Fora o aumento natural, né, dessa incidência do bruxismo na fase de dentadura mista da criança. Então existe, né, naturalmente um aumento dessa fase. Então todos esses fatores são importantes. E aí vem a dúvida de como manejar.
né? Você vai me falar, Priscila, então como é que eu vou manejar? Chegou a mamãe no consultório, eu fiz uma anamnese, a criança não tem nenhum tipo de problema respiratório, tem alguma obstrução nasal de vez em quando, mas nada significativo, não faz nenhum uso de medicamento, é um pouco ansiosa. O que eu posso fazer nesse caso? Ela arranja os dentes à noite, a mãe acorda e ela tá fazendo um barulho muito alto, a mãe tá preocupada. Qual que é a minha indicação? Como que eu vou conduzir num caso desse? Esse é um caso clássico nosso de consultório. E aí o que eu te falo é que você precisa passar algumas orientações para a família. A primeira é a gente trabalhar com a questão da higiene do sono. O que é a higiene do sono? É a criança dormir em um ambiente favorável, um ambiente propício para o relaxamento. Então, evitar umas 2 horas antes de ir para a cama, evitar o uso de telas, evite que a criança fique exposta ao iPad, televisão, videogame, especialmente jogos muito estimulantes, antes de dormir. Deixa a luz da casa um pouco mais baixa, luzes mais amarelas, luzes mais relaxantes. Coloca uma música mais calma, deixa a criança tomar um banho para relaxar, para ela começar a desacelerar e se preparar para ir para a cama. Fazer brincadeiras mais tranquilas e assim você está preparando a higiene do sono. Deixar dormir num quarto escuro, sem televisão acesa, sem luzes acesas, para a criança realmente conseguir desligar e relaxar. A higiene do sono é muito importante e cabe a nós, então, fazermos essa indicação. Se você perceber algum problema respiratório, encaminhe ao otorrino, porque ele é o profissional quem vai ser seu auxiliar nessa fase de evitar qualquer tipo de obstrução da passagem do ar e facilitar com que a criança consiga também ter boas condições de respirar durante a noite. Isso quando a gente está simplesmente em dentes descidos, a gente orienta a questão de higiene do sono e mantém controle desse paciente. Você vai tranquilizar os pais de que nós estamos diante de dentes de leite e que você vai manter o controle do desgaste desses dentes. Se ficar muito exacerbado, você pode pensar em colocar uma placa lá na frente para poder proteger os dentes permanentes. Você vai orientar sobre a higiene do sono e uma vez que você faz toda essa orientação, você tranquiliza os pais. Porque a preocupação deles é se aquilo é anormal, se o que está acontecendo ali é um problema e que ele precisa cuidar, que ele precisa estar atento. E na hora que você explica sobre a questão do monitoramento, a questão de que você pode lá na frente intervir se necessário for, a importância de fazer uma higiene do sono, você passa a tranquilizar a família. Existem muitas perguntas que as mães fazem em relação ao uso de óleos essenciais, que podem ajudar. Os de óleos essenciais estão na moda, então pode indicar o uso de óleos essenciais para relaxar ainda mais o momento do sono da criança. Pode também indicar uma homeopatia, o uso de um floral. Existem famílias que gostam disso, existem famílias que não gostam disso. Você avalia e fala para a família, olha, se quiser usar, pode dar um extrato de melissa, pode fazer uma consulta com um profissional que atenda floral, homeopatia. Tudo isso ajuda a criança a se manter mais serena e reduzir os índices de bruxismo. E aí, você vai me falar, mas e o tratamento? Eu coloco uma placa nessa criança? É isso que eu quero saber, Priscila. Eu não quero saber de higiene do sono, não, quero saber de tratamento. E eu vou te dizer que a gente indica o tratamento só mesmo se o desgaste dentário estiver muito severo. Especialmente se esse desgaste dentário envolver dentes permanentes. Enquanto a gente estiver com dentes descidos, a gente não coloca uma placa. Lembra que a placa, ela não resolve o seu problema, né? A placa impede o desgaste dentário. Então, se você estiver diante de desgaste, especialmente desgaste de dentes permanentes, aí sim a gente passa a pensar no uso da placa. E se formos utilizar a placa, que seja uma placa com um torninho, onde você consiga fazer a ativação daquele torno expansor, uma vez que você vai estar diante de arcos em pleno processo de crescimento. Essa criança ela está na troca dentária, os arcos estão ganhando comprimento, largura e você precisa acompanhar isso. Se você coloca um aparelho, por exemplo, uma placa de acetato, tipo, como se fosse um alinhadorzinho no paciente, para ele usar para interpor ali, ele realmente vai funcionar como algo que vai evitar que aqueles dentes fiquem em atrição à noite. Mas vai chegar uma hora que ele não vai entrar mais, porque a troca vai acontecer, o dente vai romper e ele não vai se acomodar tão bem. Então, uma plaquinha, tipo uma placa de Hawley com um torno, ela passa a ter uma durabilidade maior para você utilizar naquele paciente que vai precisar ficar com o aparelho por um tempo maior. E, logicamente, essa placa ela é uma placa
tipo uma placa de Hawley com torno expansor e uma cobertura oclusal para proteger os dentes desse momento de atrição. E essa placa com essa cobertura oclusal e torno, ela vai ter indicação então diante do desgaste de dentes permanentes. E em qual outro caso você poderia fazer um tratamento diferente? Se você perceber que tem necessidade de expansão. Nós estamos falando aqui de crianças, então, em dentadura mista, né? 6 anos em média. Se essa criança chegar no seu consultório e você perceber que ela tem necessidade de expansão, pode expandir. A expansão sempre será bem-vinda quando a gente tiver indicação de tratamento com ela. E se essa criança roncar, se ela tiver quadro de apneia, para os SAUS, a expansão é uma terapia valiosíssima. Portanto, para crianças que apresentam apneia, que apresentam SAUS, a expansão ela é muito valiosa. Então, nesses casos, você pode e deve expandir. Ok? Então imagina que o cenário é mais ou menos assim. A criança vai chegar no seu consultório, você vai diagnosticar a presença do bruxismo, avalia sinais clínicos de desgaste, pergunta se é de dia, se é de noite, pode perguntar se tem algum tipo de dor, apesar de ser difícil da resposta ser positiva, descobre se ela ronca, se a criança dorme bem, e aí você vai definindo a sua conduta de tratamento. Se não tem desgaste em dentes permanentes, você vai manter controle, vai orientar a higiene do sono, às vezes o uso de um óleo essencial, de uma homeopatia, de um floral, alguma coisa para ajudar a acalmar essa criança. Explica que as taxas tendem a aumentar nessa faixa etária de troca dos dentes e monitora. Se você perceber desgaste severo, desgaste significativo, especialmente em dentes permanentes, pode pensar assim, numa placa com um torno e uma cobertura oclusal, sabendo que ela vai simplesmente evitar que o desgaste se agrave, ok? E não que ela vai evitar que o bruxismo aconteça. E por fim, se houver a necessidade de tratamento de expansão dos arcos dentários, não titubeie, faça a expansão, que isso vai ser muito bem-vindo para o seu paciente. Espero que agora, a próxima vez que um paciente chegar para você e pergunte: doutora, o que fazer? Meu filho range os dentes. Você tem uma resposta pronta e na ponta da língua para ser o mais eficiente e transmitir o máximo de segurança possível para os pais nesse momento da consulta. Espero que você tenha gostado e até a próxima!